Olá a todos e sejam bem-vindos àquele que será o último vídeo desta série aqui sobre as funcionalidades do Rangeman. E neste vídeo nós vamos debruçar-nos sobre a parte do ABC, portanto do altímetro, barómetro e da bússola. E também vamos ver o modo Recall, que no fundo é o modo de gravação que este relógio incorpora. Então é assim, vamos começar com o modo altímetro e vamos aceder através deste botão aqui, central, que é o botão dedicado precisamente aos modos ABC. Este botão até aqui praticamente nunca foi usado, mas a partir daqui vai ser bastante, porque de facto é o botão dedicado a esses modos. Então, para aceder basta imprimir este botão, ele entra no altímetro, e se eu premir novamente o botão, ele vai para bússola, e se premir novamente vai para barómetro. E se eu voltar a premir, ele completa o ciclo e volta para altímetro. Okay? Para eu sair daqui, para voltar ao modo time, que em português o manual da Casio designa como pontualidade, se preferirem, não é? Mas para eu voltar a esse modo, eu tenho de carregar aqui neste outro botão aqui em baixo e, portanto, ele volta ao modo time. Pois bem, então, e já agora vou-vos falar de uma outra coisa, que é assim, eu agora vou voltar ao modo altímetro e vou voltar ao modo altímetro porque foi ele o último que eu utilizei aqui nos modos ABC. Mas vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou selecionar a bússola, ok? E agora vou sair para o ecrã de time. Se eu voltar aos modos ABC, ele já não me vai voltar para o altímetro, ele vai-me voltar para a bússola. Porquê? Porque ele memoriza o último modo ABC que eu utilizei. Portanto, ele volta para onde eu estava da última vez que entrei aqui nos modos ABC. Então, se eu premir, lá está, venho para a bússola e não para altímetro. Isto só para vos indicar que ele faz essa memorização. Pronto, e ela fica feita, portanto agora é sempre assim. Para eu ir para o altímetro, tenho que utilizar aqui o botão do meio até chegar lá. Pronto. Muito bem, então vamos começar a ver o modo altímetro e começamos com o ecrã em si. Muito bem, então é assim. Aqui, vocês já estão a ver, isto aqui é a altitude atual. Depois, tem aqui a hora atual. Claro que tem sempre o indicador de nível de bateria, mas isso tem um indicador específico, portanto, dedicado e está sempre presente, seja em que modo for e em que ecrã for. Depois tem aqui um gráfico, que é um gráfico de tendência de altitude, e já vamos ver, já vamos falar um pouco sobre ele. E depois tem aqui esta rodinha, que vos indica diferenças de altitude entre as duas últimas leituras, portanto, entre a leitura mais recente e a leitura anterior a ela. Essas diferenças podem ser positivas, e se forem positivas, o indicador no gráfico aponta algures aqui para a parte de cima do gráfico, ou do gráfico não, aqui da rodinha, ou então podem ser negativas, não é? E a altitude, portanto, pode ter diminuído, e, portanto, ele, nesse caso, aponta para esta parte inferior da rodinha. A rodinha está dividida em cada linha destas, acaba por ser 5. E vocês veem isso porque aqui está 10 e aqui está menos 10. Neste caso, aqui no caso do altímetro, o 0 será este ponto aqui, deste lado. Não é este. Embora aqui diga 0, na verdade no altímetro é aqui. Portanto, se a diferença for 0, o vosso indicador aponta para aqui. Ok? Aliás, vocês veem-no aqui assim, a alterar, lá está ele a alterar, e sempre aqui apontando para esta marca. Se portanto, a diferença começar a aumentar,
portanto, no sentido ascendente, então ele vai começando a apontar por aqui fora, não é? Até que aqui neste ponto será mais 30 metros. Se a diferença entre as duas últimas leituras for superior a 30 metros, então ele, enfim, claro que vai apontar para aqui, vai preencher tudo isto, mas não vai passar daqui. Portanto, ele só exibe uma diferença máxima de ou mais 30 metros ou menos 30 metros, se estivermos a falar de uma descida. Portanto, se estivermos a falar de uma descida, ele, claro, vai apontando aqui para a parte de baixo da rodinha, mas vai só até menos 30 metros. Portanto, isto é o diferencial de altitude nas duas últimas leituras. Agora, é assim, quando vocês entram aqui no modo altímetro, eu vou só sair e voltar a entrar para vocês verem isso, vocês vão verificar que o gráfico cá em cima não existe. Portanto, eu volto a entrar e o gráfico não existe e começa a ser, digamos assim, gerado. Porquê é que isso sucede? Porque sempre que vocês entram no modo altímetro, ele começa automaticamente a fazer leituras de altitude. E essas leituras são feitas a cada segundo por um prazo de 3 minutos. Portanto, nos primeiros 3 minutos, ele faz leituras segundo a segundo. E é por isso que ele vai aqui colocando estas barrinhas e vai criando o gráfico. O que significa que neste momento, horizontalmente, cada quadradinho deste gráfico corresponde a 1 segundo. Muito bem, portanto, porque a medição está a ser feita segundo a segundo. No entanto, depois destes 3 minutos, a medição continua a ser feita, mas continua, não nestes moldes. A medição vai continuar a ser feita de duas formas. E essa forma, a forma como ela continuará a ser feita, são vocês que a vão definir. E já vamos ver depois mais à frente como é que vocês vão definir isso no relógio. Mas pode ser uma de duas formas. Das duas, uma. Ou ele continua a fazer medições a cada 5 segundos, pelo período de 1 hora, ou então ele vai fazer medições de 2 em 2 minutos durante 12 horas. Ok? Mas daqui a pouco nós já vamos ver como é que vamos indicar-lhe o que é que nós pretendemos. O que é que nós pretendemos após a tal medição de 1 em 1 segundo durante 3 minutos. O que é que pretendemos que ele faça? Muito bem. Em termos verticais, cada quadradinho deste gráfico corresponde a 10 metros. Vocês dir-me-ão, então, mas ele tem aqui 4 quadradinhos e a altitude é de 10, 11 metros. Certo, mas este é um gráfico de tendência. O que ele nos dá, na verdade, não é propriamente a altitude a que nós estamos atualmente. O que ele nos dá é tendência. E, portanto, vamos supor que nós agora começamos a descer. O que vai suceder é ele vai detectar essa tendência de descida e vai começar a tirar quadradinhos na parte de cima para mostrar essa tendência de descida. A cada 10 metros ele tira um quadradinho, ok? Se nós subíssemos, ele fazia exatamente o inverso. Começava a aumentar quadradinhos, ok? E cada quadradinho seria, digamos, corresponderia a 10 metros de subida. Portanto, é um gráfico de tendência. Pois bem, posto isto, e retomando o que eu vos disse ainda há pouco sobre estas medições automáticas que ele faz, eu devo dizer-vos, vocês podem, se quiserem, podem reiniciar este ciclo. Portanto, quando vocês entram no altímetro, ele automaticamente, claro, reinicia o ciclo. Se eu agora sair do altímetro, voltar para o modo time e depois a seguir voltar a entrar em altímetro, o que vai acontecer é que este gráfico desaparece e ele volta a começar a gerar o gráfico. Posso fazer isso. Volto para o modo time, entro novamente em altímetro e o gráfico já não está lá. Ele vai começar a gerá-lo agora. Está a fazer leituras de 1 em 1 segundo. Ok? A cada segundo. No entanto, portanto, no fundo o que eu quero dizer é ele reiniciou todo esse processo. No entanto, vocês podem fazer este reinício sem sair do modo altímetro. Podem forçar esse reinício.
Imaginem que já passaram até 3 minutos e ele agora está a fazer, vamos supor que ele está a fazer medições a cada 5 segundos, durante 1 hora. Vocês podem reiniciar isso e forçá-lo a voltar a começar a fazer medições a cada segundo durante os primeiros 3 minutos. E depois a seguir a isso, claro, volta a fazer de 5 em 5 segundos durante 1 hora. Como é que vocês reiniciam esse ciclo? Sem terem que sair do altímetro. Basta carregar aqui neste botão de cima. Se vocês carregarem neste botão, o gráfico vai novamente desaparecer e vai voltar a ser gerado. Aí está. E, portanto, o ciclo foi reiniciado. Muito bem. Depois, o que é que nós temos mais aqui neste modo? Temos o seguinte. Nós podemos aqui assim estabelecer um ponto de referência em termos de altitude. Vamos utilizar aqui este botão de cima, vamos só premir este botão. Muito bem. E ele vai mudar-nos, portanto vai tirar daqui o gráfico de tendência e vai colocar aqui uma determinada altitude. Esta altitude acaba por ser, no fundo, um ganho ou uma perda de altitude que vocês tenham tido ao longo, por exemplo, de uma caminhada, vamos supor, não é? Mas vocês podem, vamos imaginar que vocês estão agora a fazer o início de uma caminhada. Estão a começar a fazer ou de uma escalada ou de aquilo que for. E querem monitorizar a altitude a questão. Para saberem qual é o vosso ganho de altitude ou não, ou a vossa perda de altitude, se quiserem. Portanto, o quanto é que sobem ou quanto é que descem. Pois bem, para fazerem isso, vocês têm então que estabelecer um ponto de referência. Então vamos imaginar que vamos iniciar agora então a atividade e para estabelecer esse ponto de referência, estando aqui neste modo, portanto o gráfico não está exibido, vocês carregam neste botão aqui em baixo, okay? E ele estabeleceu o ponto de referência. Se repararem, estava lá 190 e qualquer coisa metros e passa a estar mais menos 0. Significa isto que o relógio neste momento está pronto para começar a fazer, no fundo, o registro de ganho de altitude ou de perda de altitude, portanto de subida ou de descida. Se vocês começarem agora a subir, este ganho de altitude vai-se começar a ser exibido aqui. Vocês, imaginem, sobem, sei lá, 30 metros e quando chegam lá acima, aqui o que vai aparecer é mais 30 metros. Se por outro lado vocês descerem, vamos imaginar que depois dos 30 metros vocês começam a descer, é claro que esse ganho de altitude acaba por funcionar no sentido inverso, portanto é uma perda de altitude e vocês estão a descer. Portanto os 30 metros vão descendo até que se chegarem ao ponto de partida aparece aqui 0, ok? Mas também pode suceder que vocês cheguem lá acima, não é? Tenham aqui um ganho de altitude de, imaginem, 30 metros e queiram estabelecer um novo ponto de referência. Então chegam lá acima, premem novamente este botão, lá em cima acabam por ter aqui mais menos 0 novamente e depois voltam a descer. E então, quando voltam a descer, se voltarem ao ponto de partida, claro, o que vos vai aqui aparecer será menos 30 metros. Portanto, aquilo que ganharam foi aquilo que depois perderam quando regressaram ao ponto de partida. Portanto, no fundo, isto para vos dizer que este é o ponto de referência que vocês podem realmente utilizar para fazer esta monitorização, se assim o desejarem. Ora bem, posto isto, vamos então falar aqui de uma outra coisa. Então é assim. Nós podemos fazer a gravação destes valores. Como é que nós gravamos estes valores? E depois já vamos ver mais tarde. Vamos para já fazer a gravação e depois vamos ver mais tarde como é que ele a armazena. Mas para fazer a gravação, vocês utilizam este botão cá em cima, mas primem e deixam o botão premido. E o que é que vai suceder? Ele diz REC e para de pescar. Significa que ele fez o registro da vossa altitude. Este relógio, nós daqui a pouco vamos ver
mais em detalhe a parte das gravações ou dos registros, mas ele permite registar-vos variedíssimas coisas e eu já vou mostrar-vos cada uma delas. Uma delas tem a ver aqui com o altímetro e com os dados do altímetro, outra terá a ver com a bússola, outra com o barómetro e ainda uma outra que tem a ver com o tempo em si, a hora, a data e hora. Para já, eu não vou mostrar essa funcionalidade de gravação, apenas vos fiz aqui a gravação e então mais tarde, depois de vermos os modos ABC, vamos às gravações e vamos ver o que é que ficou lá gravado, ok? Vamos só ver uma última coisa que tem a ver com a calibração. Portanto, vocês podem aqui calibrar, podem e devem, porque a questão é esta. A altitude que ele aqui registra e mesmo as diferenças de altitude e tudo mais, os ganhos, perdas de altitude, são bastante... são certos. Não, ele não... digamos, o grau de erro não é muito elevado. E há várias pessoas que assim o afirmam, inclusivamente pessoas que fazem ou escalada ou até... sei lá, se vocês pesquisarem na internet relativamente a este relógio, eu cheguei a ver relatos de pessoas que colocaram relógios destes, exatamente, rangemans igual a este, em drones e levaram os drones a uma determinada altitude e o registro de altitude e de ganho de altitude era correto, estava correto. Portanto, o relógio é fiável nesse aspecto. No entanto, neste momento, a altitude que ele aqui exibe não é exatamente a correta, não é a altitude a que eu estou. E porquê? Porque ele, para calcular a altitude, vai se basear nos dados barométricos, portanto, na pressão atmosférica. Portanto, convém que vocês frequentemente ajustem, calibrem, digamos assim, a vossa altitude. Como é que vocês fazem isto? Então é assim. Eu, neste momento, estou a mais ou menos 75 metros acima do nível do mar e vou calibrá-lo para esse valor. Então, como é que eu faço isso? Então é assim. Aqui no modo altímetro, para calibrarem, primem este botão, deixam o botão premido, e ele vai entrar no modo que vos permite fazer, que vos permite calibrar a altitude. E já está a pescar a própria altitude, não é verdade? Portanto, a partir daqui vocês podem usar este botão de cima ou este aqui de baixo para andarem ou para trás ou para a frente. Portanto, podem diminuir a altitude, podem aumentar a altitude. Neste caso eu quero aumentar a altitude. Eu posso carregar várias vezes, mas também posso deixar em baixo o botão e ele vai incrementando a altitude. É mais fácil, não é verdade? Quando têm que incrementar bastante, que é o caso. Portanto, vou deixar aqui o botão em baixo. Pronto. Está calibrada a altitude para aquela onde eu atualmente estou. E a partir daqui basta-me, carregar. Aliás, uma outra coisa. Se eu carregasse agora aqui, se eu premisse este botão, saía do modo calibração. No entanto, não é isso que eu quero fazer. Antes de mais, eu vou carregar neste botão, portanto a altitude já está calibrada, mas eu agora vou-vos mostrar como é que vocês podem definir, indicar ao relógio, digamos, o intervalo de medição que ele faz a partir daqueles 3 minutos. Portanto, eu disse-vos há pouco que a partir dos 3 minutos, das duas uma, ou ele ia fazer medições de 5 em 5 segundos durante 1 hora, ou então ia fazer medições de 2 em 2 minutos durante 12 horas. E é isso que vocês aqui, neste modo, a seguir a calibrarem a altitude, podem fazer. Aliás, vocês podem nem calibrar a altitude, se ela já estiver calibrada, vocês entram no modo respectivo, mas depois não vão estar a calibrar a altitude. O que fazem é
primem logo este botão e têm aqui então o tal intervalo de medição que ele vai fazer após os tais 3 minutos em que mede de segundo a segundo. Ora bem, então agora com este botão, vocês aqui têm 2. Estes 2 significa que ele está tem definido que após os 3 minutos vai fazer medições de 2 em 2 minutos durante 12 horas. Mas se vocês carregarem aqui neste botão, ele muda para 005 e este é o outro modo, é o modo em que ele faz medições de 5 em 5 segundos durante 1 hora. Ok? Portanto, é assim que vocês fazem, definem esse parâmetro. Voltamos aos 2 minutos. Se eu agora carregar aqui neste botão, ele volta faz o completa o ciclo e volta para vos permitir calibrar a altitude. Não é isso que nós queremos sair e, portanto, para sair basta carregar aqui neste botão e ele sai da função que vos permite definir isto tudo e volta ao modo altímetro. E relativamente a este modo, está tudo dito. Vamos então passar para a bússola. Relativamente à bússola, vocês estando aqui no modo altímetro, já sabem, basta carregar aqui uma vez, ele entra na bússola. E o que é que, antes de mais, o que é que vocês têm aqui? Ora bem, então, o que vocês têm aqui é o seguinte. Aqui assim têm, se eu mudar, vocês reparem, este valor vai alterando, não é? O que vocês aqui têm é a direção, que neste momento o relógio está direção neste sentido, ok? Neste sentido. A direção que o relógio, para a qual o relógio aponta, em graus. Depois tem aqui a hora, claro está. E aqui tem também a direção para onde o relógio aponta, mas ao nível do ponto cardial. Portanto, graus aqui em baixo e aqui o ponto cardial. E aqui em cima tem os 4 pontos cardeais, portanto tem o norte, o sul, não é? O oeste e o oeste. O norte, não sei se dá para perceber, para ver aqui. Desculpem, só aqui. O norte é representado por estes 3 risquinhos que vos aparecem aqui. As outras posições, os outros pontos cardeais são representados por um só risquinho, ok? Portanto, aquele que tem mais risquinhos é o que aponta para o norte. Então sabemos que o norte estará nesta direção. Muito bem, então isto é aquilo que vos surge aqui neste ecrã. E se vocês repararam, eu ainda agora tive de carregar aqui neste botão. Porquê? Porque tudo o que eu tinha aqui no ecrã desapareceu. E se eu não lhe fizer nada vai desaparecer. Porquê que é assim? Porque quando vocês entram aqui no modo de bússola, ele vai-vos fazer, digamos, medição. O sensor vai-vos dar a orientação, mas é durante 1 minuto. Ora, aí está. Passou 1 minuto. Então apareceu isto tudo assim com tracinhos e deixou de ser feita a medição. Para vocês reiniciarem esse minuto, forçarem a que ele continue a fazer essa medição, portanto reiniciarem esse minuto, então carregam aqui, foi o que eu fiz ainda há pouco. Carregam aqui, e ele continua a fazer a medição. Durante outro minuto, ok? Fim do qual volta a ficar com tracinhos. Muito bem, então o que é que vocês podem aqui fazer neste modo? Então é assim. O que vocês podem fazer é o seguinte, e isto é para além, obviamente, de conseguirem orientar. Se eu orientar aqui o relógio no sentido norte, vocês veem que ele acaba por aqui zerar, ok? Está apontado a norte. Portanto, claro, isto é... portanto, e não só, e aqui em cima vocês veem, portanto, aqui vocês veem o ponto cardeal norte. Pois bem, então agora a seguir, o que eu vos quero mostrar é o seguinte. Se eu aqui na bússola carregar neste botão aqui em baixo,
vocês vão reparar que aqui, nesta parte de cima do ecrã, o ponto cardeal vai desaparecer e vai aparecer aqui uma direção em graus. Ok, cá está. E agora, se eu girar o relógio, esta direção permanece. Estes 42 graus permanecem, eles não mudam. Ele memorizou, no fundo, memorizou a direção para onde o relógio estava a apontar. Se eu voltar a premir, aqui assim, o botão em baixo, ele volta ao ponto cardeal. E agora aqui ele já altera. Portanto, se eu alterar o relógio, ele altera o ponto cardeal. E então eu vou-vos demonstrar para que é que serve isto. Claro que para alguns de vós, provavelmente isto é óbvio, não é? Ele está a memorizar uma direção e permite-vos ir nessa direção. Mas eu vou aqui mostrar, enfim, para aqueles que não andaram na tropa ou nos escoteiros ou já se esqueceram até e, portanto, para aqueles que nunca aprenderam ou que já não se lembram, eu vou-vos mostrar então como é que isto funciona. Eu vou-vos mostrar isto de uma forma mais engraçada e vou-me aqui socorrer de um mapa. Antes de mais, vou aqui pôr o relógio de lado, vou só desfazer aqui o zoom e vou-me aqui socorrer de um mapa. Então, e que mapa é esse? Ora bem, então é o mapa da Terra-média. Eu vou só aqui fazer um bocadinho maior, só para vocês verem um mapazinho. Pronto, assim acho que dá para ver melhor. Muito bem, então é o mapa da Terra-média. Então, vamos imaginar que vocês imaginem que são o Frodo. São o Frodo e foi-vos parar à mão um anel que vocês sabem que têm que destruir, não é? Têm que levar para um determinado local onde ele vai ser destruído. Vai ser feito em papas, não é? Mas vocês não sabem como é que hão de lá chegar. Muito bem, então o que é que vocês têm que fazer? Vamos imaginar que vocês têm este mapa e que têm aqui o relógio. Há uma coisa que vocês sabem. Vocês sabem o vosso ponto de partida, é onde vocês vivem. E sabem qual é que é o vosso ponto de chegada, para onde vocês querem ir. Onde vocês querem ir derreter o anel. Então, é assim. Vocês estão aqui, na Vila dos Hobbits, em Hobbiton, ok? E onde vocês vão derreter o anel é aqui na Montanha da Perdição. Que Mount Doom, se preferirem a terminologia em inglês. Portanto, vocês estão aqui, querem vir para aqui. Mas que direção é que vocês tomam, afinal? Vocês têm que saber para onde é que vão, senão vão para qualquer lado, menos para aqui. Bom, então é assim. Antes de mais, vocês têm que orientar este mapa para norte. E vocês têm aqui assim a Rosa dos Ventos, vocês sabem onde é que é o norte. Agora, só falta orientar o mapa para norte. Podem utilizar o relógio para orientar, para fazerem essa orientação. Então, como é que vocês fazem? Portanto, alinham aqui o relógio com o norte do mapa, não é verdade? Vou novamente ao modo bússola. Alinham, portanto, o relógio com o mapa e agora vamos orientar o relógio para norte. Ou seja, aqui assim, no ponto cardeal há de aparecer N de norte e aqui há de aparecer 0, ou mais ou menos próximo de 0, nos graus. Então, vamos fazer isso. Portanto, temos que virar isto tudo, vamos virando isto, vamos vendo que a bússola vai alterando, mais ou menos 0. Ok? Portanto, já temos o mapa orientado no sentido norte. Muito bem, então, agora vamos aqui usar uma régua. Não é necessário usar a régua, lá está. Mas com a régua a coisa fica mais inteligível. Então é assim. Eu ponho aqui uma régua e vou, digamos, ligar estes dois pontos, o meu ponto de partida e o meu ponto de chegada. A régua vai passar por cima dos dois pontos. Aí está ela. Portanto, está a passar por cima de Hobbiton, ou da Vila dos Hobbits, se quiserem, e de Mount Doom. E agora, o que é que eu tenho de fazer? Antes de mais, tenho de reiniciar a bússola. E agora, o que eu tenho de fazer é, eu tenho de
orientar o meu relógio no sentido para onde eu quero ir. Portanto, no fundo, para ele ficar aqui paralelo a esta régua, não é? E uma vez feito isso, eu carrego aqui neste botão e ele vai-me memorizar a direção que eu quero tomar. Ora bem, então, espero que dê para ver. Fica assim um bocadinho, acho que não dá para ver muito bem, mas eu, de qualquer modo, portanto, ele convém estar assim na horizontal. Vou só aqui reiniciar, para garantir que isto não desaparece, não é? E é mais ou menos 126, 127 graus. Ok. E ele memorizou a minha direção. Então, vamos lá agora pôr isto tudo como estava. Vamos pôr isto tudo como estava. Já não precisamos da régua, já não precisamos do mapa, já não precisamos de nada disso. Ok. Já podemos refazer aqui o nosso zoom. Ui, já foi um bocadinho demais. Pronto. Muito bem, então agora temos aqui os nossos 127 memorizados. De tal forma que, se eu agora sair até do modo bússola, isto vai ficar memorizado. E ele só deixa de estar memorizado se eu voltar a carregar neste botão aqui em baixo. Aqui, estando no modo bússola, que lá está. Portanto, se eu agora, por exemplo, se eu for para barómetro e voltar aqui a bússola, como veem, continua lá os 127 memorizados. Se eu for para time e voltar para lá, ele continua com eles memorizados. Portanto, ele memoriza esta direção e não a tira da memória. A não ser que vocês agora carregassem aqui e aí desaparecia. Portanto, faziam, digamos, o reset a isto. Pois bem, então, além disto, além de eu ter aqui, portanto, para onde é que eu quero ir, e neste caso, se eu fizesse isto assim e tentasse orientar esta, digamos, ou igualar aqui a minha direção atual com a direção para onde eu quero ir, bastava igualar, não é? E eu sabia qual era a direção que eu ia querer tomar. Mais ou menos assim, e era para aqui que eu tinha de ir. Tinha de ir para aquela direção. Tinha de ir nesta direção, mais ou menos, ok? Muito bem. Mas além disso, eu ainda tenho uma outra coisa que me ajuda. Se vocês repararem, aqui a minha rodinha deixou de ter norte, sul, este e oeste. Deixou de ter. O que ela aqui tem é uma... desculpem, vou novamente clicar aqui. O que ela aqui tem é duas medições. Tem aqui, deste lado, 3 tracinhos. E neste outro indicador tem um tracinho. Pois bem, então é assim. Os 3 tracinhos indicam o norte. Continuam a indicar o norte. Este outro tracinho indica a direção que vocês querem tomar. A direção que aqui aparece em graus. Aparece aqui assim, mas com este indicador. Ora bem, então o que é que vocês podem fazer? Vocês sabem perfeitamente agora para onde querem ir. Não é? Vocês querem ir para aquele lado. Querem ir para aí. Para este lado, nesta direção. É para onde aponta aquele tracinho. Certo? Vocês já nem precisam de fazer isto ao relógio. Se vocês o fizessem, claro, o vosso tracinho acabaria por ir coincidir com enfim, com a parte superior do relógio. Mas vocês não precisam de saber isso. Vocês, a partir do momento em que têm isto memorizado, vocês já sabem, olhando para este tracinho, exatamente sempre e a todo momento para onde é que têm de se dirigir. Ok? Se dirigirem na direção para onde indica o vosso traço, hão de chegar, neste caso, à montanha da perdição, não é verdade? Pronto, e no fundo é para isso que serve isto. Claro que isto para alguns é o beabá, enfim, é o básico, mas para outros provavelmente não, e portanto ficam com a noção de para que é que isto serve. Muito bem, então, agora para eu fazer o reset a isto, como vos disse há pouco, basta carregar no botão aqui em baixo e ele volta aos pontos cardeais aqui em cima no visor e deixa de ter uma direção memorizada, e aqui assim, se repararem na rodinha, também já voltam a ser exibidos os 4 pontos cardeais principais.
Pronto, e agora, a partir daqui, resta então falar daquele outro tema que tem a ver com a gravação, com o registro. Tal como falámos no altímetro, aqui também podemos fazer o registro da nossa direção, ou do que for, e neste caso da nossa direção, e vai ficar registado. Ora bem, para tal, eu basta carregar aqui neste botão e deixar em baixo, portanto, é o que vou fazer. Ele dá-me REC e fez-me o registro. Com a data, com a hora e tudo mais. Muito bem, então, finalmente, o que eu vos quero falar sobre aqui o modo bússola tem a ver com a calibração da própria bússola. Então é assim, vocês para fazerem a calibração da bússola, não é preciso estarem sempre a fazer a calibração da bússola, mas sempre que quiserem, vocês podem carregar neste botão cá em cima, deixam o botão em baixo e ele vai entrar no modo respectivo. Então, vamos a isso. Muito bem. Aparece-vos aqui o número 1, porque isto é feito para calibrarem a bússola e fazem-no em 2 passos. Primeiro tem então o primeiro passo. O primeiro passo já está feito, na verdade. Basta entrarem aqui que o primeiro passo está feito. Agora só vos falta fazer o segundo passo. E o segundo passo consiste basicamente em orientar o relógio numa direção 180 graus oposta àquela a que ele está neste momento orientado. Ele tem que estar sempre na horizontal durante este processo. Muito bem, então como é que eu faço isso? Primo este botão cá em cima e ele diz-me Turn 180. Então agora basta fazer isto, sempre na horizontal, ok? E volto a premir o botão cá de cima. E ele diz-me ok. E portanto foi feita, a bússola está calibrada. Muito bem. Agora, há uma outra situação que tem a ver com a declinação magnética. E vocês também podem, digamos que isso já não é calibrar, não tem a ver com o calibrar da bússola, mas tem a ver com uma definição que poderá ter de ser feita. E porquê? Porque, portanto, vocês têm o norte magnético e têm o norte geográfico. Num cenário ideal, todos os mapas deveriam apontar ou ter já incorporado, digamos assim, a declinação magnética. Portanto, no fundo, os mapas já estariam orientados para o norte magnético. Mas pode não ser assim, e se não for assim, vocês podem ter de levar aqui em consideração a declinação magnética no próprio relógio. Portanto, o mapa deveria dizer se já incorpora a declinação magnética ou não. Se incorporar, vocês não têm de fazer aqui a correção no relógio. Portanto, ele pode apontar para o norte magnético e está tudo muito bem. Se não for o caso, se o mapa não incorporar a declinação magnética, então o mapa não está, digamos, orientado para o norte magnético e neste caso vocês têm que fazer essa correção aqui no próprio relógio. E é essa definição que eu vos vou mostrar como é que é feita. Então, é assim, vocês voltam pelo mesmo processo, primem este botão, no fundo é como se fossem calibrar o relógio, mas agora em vez de primirem este botão cá em cima, primem este aqui em baixo e entram então no vosso modo de definição da declinação magnética. E depois podem usar estes botões, estes dois, ou de cima ou de baixo, para escolherem qual é a declinação magnética a utilizar. Normalmente é aquela do local onde vocês se encontram. Então, é assim, este botão anda para cima, digamos, na direção oeste, e este aqui anda para baixo, e aqui é off, portanto aqui no fundo não há declinação magnética, o relógio não tem nenhuma declinação magnética definida, e aponta para norte magnético, basicamente. Ou então,
continuam e aponta, e aqui neste caso definem a declinação no sentido este. Portanto, depende de onde vocês estejam no planeta, não é verdade? Eu, neste caso, vou deixar em off, vou deixá-lo a apontar para o norte magnético, e a partir do momento em que eu tenho isso definido, primo aqui assim este botão e ele volta para a bússola. E pronto, basicamente a nível da bússola é isto que tenho para vos dizer, e agora, a seguir, vamos então falar de barómetro. Pois bem, então, para acedermos ao barómetro, estamos aqui na bússola, vou carregar neste botão, que lá está, e ele vai para barómetro. O barómetro, o que é que vocês têm aqui no barómetro? Então é assim, tem a pressão, que lá está, não é verdade? Têm aqui assim, em vez de terem a hora, o que acontecia antes, não, têm a temperatura. Esta temperatura, ela só será correta se o relógio não estiver no pulso, porque se o relógio estiver no pulso, vocês vão ter o efeito, vai incorporar o efeito da temperatura do próprio corpo e, portanto, claro que a temperatura não é correta. Mas se tirarem o relógio do pulso, ao fim de meia hora, a temperatura que está aqui é a temperatura correta. Mas também ela pode ser calibrada, já iremos ver como. E depois tem então aqui um gráficozinho da vossa pressão. Portanto, e este gráfico, já vamos também debruçar-nos um pouco mais sobre ele. Depois, temos aqui a vossa rodinha, continua a exibir o quê? Digamos, é o diferencial, é a diferença entre as duas últimas leituras, portanto, a leitura mais atual e a outra anterior. E tal como acontecia no modo altímetro, em que ele fazia esse diferencial também aqui exibia esse diferencial também aqui na rodinha. Então é assim, antes de mais, quando nós entramos aqui no modo de barómetro, começam a ser feitas leituras a cada 5 segundos e pelo tempo de 3 minutos. Portanto, ao longo de 3 minutos são feitas estas leituras, de 5 em 5 segundos. Depois, a seguir a isso, começam a ser feitas de 2 em 2 minutos pelo período de 1 hora. Se nada for feito e vocês continuarem aqui no modo de barómetro, ao fim de 1 hora, ele volta para o modo time. Vocês podem também recomeçar este ciclo, reiniciar este ciclo, tal como acontece com os outros dois modos que nós vimos antes, altímetro e bússola. Vocês podem reiniciar este ciclo de medição e para isso, novamente, neste botão cá em cima, vocês exprimem uma vez e ele reinicia este ciclo de medição. Portanto, passa a fazer a medição de 5 em 5 segundos por 3 minutos e após os 3 minutos faz a cada 2 minutos durante 1 hora. Depois, há uma outra coisa que convém dizer, que é, mesmo que nós não estejamos no modo do barómetro, não é? Ele vai fazer medições automáticas. A questão é que o espaçamento dessas medições é maior. Ele vai fazer medições de 2 em 2 horas. E vai sempre fazer medições ao longo do tempo de 2 em 2 horas. Isso é, digamos, é ilimitado, não tem um limite. Mesmo no modo time, se eu vier para time, pontualidade, ele aqui continua a fazer essas medições de 2 em 2 horas. E ele faz para vos poder, no fundo, exibir aqui o gráfico da pressão barométrica, ou das pressões barométricas, porque cada um destes pontinhos corresponde a uma pressão barométrica. Portanto, ou seja, no fundo, este gráfico o que vos diz é cada um destes pontinhos é uma medição que foi feita de 2 em 2 horas. Portanto, cada pontinho corresponde a 2 horas. No fundo, é isso que vocês têm aqui no gráfico. Voltando aqui ao modo de barómetro, vocês aqui assim têm um outro modo, que é um modo digamos, é o chamado, é o alarme para alterações climatéricas. Portanto, se houver aqui alterações bruscas,
ele dá-vos um alarme. No entanto, isso implica que ele vos esteja a fazer uma monitorização de eventuais alterações, uma monitorização muito, digamos assim, constante. E, portanto, para ele fazer essa monitorização constante, existe o tal modo específico e que é o chamado Weather Alarm ou alarme para alterações climatéricas. Portanto, para vocês acederem a esse modo, para fazerem com que o relógio, forcem com que o relógio entre nesse modo, vocês vão utilizar aqui este botão de baixo. Basicamente, nesse modo, o que ele vai fazer é, ele durante 24 horas vai fazer medições a cada 2 minutos. Sempre. 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos durante 24 horas. Portanto, a monitorização é feita ao longo de 24 horas e com esta constância dos 2 minutos. É claro que isto tem um modo específico porque isto consome bateria, não é? E, portanto, ele não poderia estar nunca sempre a fazer isto, como é óbvio. Muito bem, então, só uma outra coisa. Enquanto ele estiver, porque isto tem algumas condicionantes, enquanto ele estiver neste modo de alarme de alterações climatéricas, ele vai desativar algumas coisas. Nomeadamente, ele não entra no modo Power Saving e não vai sincronizar não vai fazer sincronização automática de sinal rádio. Portanto, o Multiband 6 não funciona de forma automática. Portanto, isto para poupar bateria. Muito bem, então como é que nós entramos nesse modo? Entramos nesse modo carregando aqui neste botão e deixando o botão em baixo até ele entrar. E vão perceber que aqui vai aparecer um indicador aqui em cima, por cima da temperatura, que vai dizer baro. Quando esse indicador surge, significa que ele está neste modo de alarme de alterações climatéricas. Então, vamos a isso. Ok. Entrou e agora exibo-vos aqui assim o tal indicador que vos falava. A partir daqui, ele está a fazer medições de 2 em 2 minutos e se vocês não desligarem este modo, ele vai permanecer assim durante 24 horas. Após as 24 horas, ele próprio desliga este alarme. Isto se vocês não o desligarem antes, obviamente. Para vocês desligarem este alarme, vão fazer exatamente a mesma coisa que fizeram para o acionar. Portanto, é carregar este botão por algum tempo até ele desativar o tal alarme. Portanto, mas enquanto ele assim estiver, depois, nas próximas 24 horas, claro, estará a fazer estas medições. Uma outra coisa que vocês poderão ter reparado, não sei se repararam ou não, é que aqui o gráfico de repente ficou mais curtinho. Eu vou desativar o modo para vocês verem a diferença no gráfico. Portanto, vou carregar aqui neste botão. Ok, ele vai desativar. Se repararem, o gráfico ocupa agora aqui toda esta parte superior do ecrã. Mas se vocês entrarem no modo de alarme, o gráfico vai apenas passar a ocupar esta metade esquerda do ecrã. Reparem. Ok? Ora bem, porquê é que isso sucede? Porque se ocorrer um alarme, ele não só vos vai dar um alarme sonoro, como vos vai mostrar aqui um indicador. Esse indicador pode ser uma seta para cima ou uma seta para baixo, ou então uma seta que tem uma direção, vai para cima mas depois volta para baixo, ou ao contrário, vem para baixo e depois volta para cima. Portanto, pode ser um destes 4 indicadores. Então, é assim. Para cima, claro, ele no fundo o que está a dizer-vos é que detectou uma alteração súbita no sentido ascendente, portanto, uma subida de pressão atmosférica. Para baixo, a mesmíssima coisa. Se houver uma seta que faça, portanto, primeiro vá para cima, mas depois faça uma inversão para baixo, significa que havia uma subida, que estava, enfim, uma subida, digamos, consistente, mas de repente houve uma inversão e ele desceu abruptamente a pressão atmosférica. E no sentido contrário a mesma coisa. Portanto, havia uma descida consistente na pressão que de repente teve uma inversão e começou a subir. Já sabem que, portanto, eu vou agora sair do modo de alarme. Já sabem que
Se o gráfico tiver uma tendência ascendente, significa isso que o tempo, portanto as condições climatéricas irão melhorar. Se for no sentido descendente, significa que as condições climatéricas irão piorar. E se o gráfico tiver uma orientação mais, digamos, horizontal, não tiver propriamente uma tendência, enfim, crescente ou decrescente, significa que as condições climatéricas atuais se irão manter. E, portanto, no fundo, o gráfico é ótimo para fazerem essa leitura, e não é à toa que ele aparece também no modo time, não é verdade? Porque assim têm sempre a noção de como é que o tempo se irá comportar. Pois bem, depois disto, resta então falar de duas outras coisas. A primeira é a gravação, porque também é possível gravar os dados aqui do barómetro. Para gravar é exatamente a mesma coisa que nos modos anteriores, portanto eu primo aqui este botão, deixo o botão em baixo, até ele fazer o registro. Já está. E a seguir a isto, resta então falar de um outro aspecto que tem a ver com, digamos, a forma de vocês calibrarem aqui isto, porque pode suceder que a pressão atmosférica neste momento não seja exatamente esta que aqui vocês veem. E se não for o caso, vocês vão querer, claro, alterar este valor para o valor correto. Portanto, vão querer calibrar isto. Então, como é que fazem? Então é simples, basta carregar aqui neste botão de cima, deixar o botão em baixo, até ele entrar no modo respectivo, não é? E agora, a partir daqui, vocês podem calibrar duas coisas. Eu falei-vos aqui da pressão, mas também podem calibrar a temperatura. Não é tão habitual, mas podem fazê-lo. Aliás, é a primeira coisa que vos é proposto, é precisamente fazerem a calibragem desse indicador, desse valor. Neste caso eu não o vou fazer, podia fazê-lo com o botão de cima e com o botão de baixo, para andar ou para aumentar ou para diminuir a temperatura. Não o vou fazer porque ela está correta. O que eu vou fazer é, vou passar para, digamos, o passo que tem a ver com a calibragem aqui do valor da pressão atmosférica. Então, basta carregar aqui no botão de baixo e ele põe a pressão atmosférica a pescar. E agora, claro, posso utilizar estes dois botões, já sabem, para diminuir ou para aumentar a minha pressão atmosférica. Neste momento eu não sei se a pressão atmosférica é exatamente esta, tinha de consultar na internet, mas é possível que seja diferente, claro que sim. E portanto, se fosse, eu teria de ajustar para a pressão atual. Feito isto, e para saírem deste modo, basta carregarem aqui neste botão uma vez e ele sai-vos do modo que vos permite calibrar a pressão atmosférica e também a temperatura, se for o caso. Uma outra coisa que vocês podem fazer é, estando aqui assim, no modo que vos falei ainda agora, se vocês premirem estes dois botões ao mesmo tempo, este de cima e este de baixo, o que ele vos faz é um reset de fábrica. No fundo, repõe os valores para os valores, sem as vossas sem calibrações que vocês possam ter feito anteriormente. Portanto, para os valores que ele trazia de fábrica. Okay? Ou para, no fundo, a calibragem que foi feita na fábrica. Pronto, e é isto relativamente a este modo. Eu vou então sair. É isto relativamente a este modo. E agora, vamos então falar do modo de gravação ou de registro. Porque nós registamos aqui uma série de coisas e vamos ver então esse modo. Ora bem, então nós estamos no modo Time e agora vamos então falar sobre aquele outro modo que é o que nos falta, no fundo, que tem a ver com a gravação dos registros, vários registros que nós podemos fazer. E também com outros, porque ele também cria registros automaticamente, mas também já vamos ver isso. Antes de mais, vou-vos só aqui criar um outro registro, e que é o quarto, é o último, que, portanto, ele pode fazer registros de altímetro, de bússola, de barómetro, e também pode fazer registros, criar registros de hora, data e hora.
Isso pode, não sei, pode ser útil se vocês quiserem registar a data e a hora precisa de determinado acontecimento. Imaginem, aconteceu qualquer coisa e vocês querem registar e querem saber quando é que exatamente aquilo sucedeu, podem criar um registro desse momento. E para o fazerem, novamente com este botão, deixar o botão premido e ele vai criar um registro, vai aparecer aqui rec e depois vai desaparecer e ele cria o registro. Ok. Portanto, o registro ficou criado. Então agora vamos aos registros. Para chegar lá, temos de andar aqui com este botão até chegarmos lá, não é? Portanto, isto ainda vai passar por World Time, Stopwatch, Timer, Alarm e cá está, Recall. Ora bem, então este Recall é o meu modo de registros. Aparece-me aqui o registro número 6, mas eu tenho vários registros aqui, portanto eu posso andar para trás ou para a frente, utilizando estes botões aqui, o botão de cima e o botão de baixo. Posso, portanto, andar para trás ou para a frente nos meus registros. Se eu andar para trás, registro 5, 4, 3, 2, 1, e estes são os meus registros manuais. Eu posso ter até 40 registros manuais. Portanto, os registros manuais são aqueles que nós fazemos através deste botão, não é? Deixamos este botão premido, e no fundo que fizemos até agora, foram aqueles que fizemos até agora, foi tudo registros manuais. A cada um deles foi atribuído um número e portanto, eles ficaram aqui registados. E posso andar para a frente com este botão. Ok? Portanto, este foi aquele que eu fiz agora. Foi o meu registro de hora. No fundo, é assim que vocês se movimentam. Claro que depois podem continuar. A partir daqui têm outros registros. Estes registros aqui, este max, depois o min, máximo, mínimo. Depois têm ascendente, sentido descendente e mais nada. Depois voltam ao 1. Mas estes modos aqui são modos de registro automático. Ok? Portanto, aqui o max, o mínimo, o ascendente, o descendente, digamos, não são vocês que forçam o registro, é ele que cria o registro. E já vamos ver como é que ele faz isso. Mas ainda falando dos registros manuais. Então, é assim. No caso dos registros manuais, portanto, vocês têm até 40 registros, mas, e eles vão se organizando, já perceberam, do 1 ao 40, sendo que o 1 é o mais antigo e o 40 é o mais recente. Então, o que é que acontece se vocês criarem um 41º registro? Pois, ele já não vai ter espaço para gravar esse registro, porque já tem as 40 posições ocupadas. O que ele vai fazer é substituir, digamos, apagar a posição mais antiga, o registro mais antigo que vocês têm, e substituí-lo pelo novo que vocês estão a criar. O mais antigo será o 1, não é? Portanto, é esse que vai ser substituído. Muito bem, mas há forma, claro está, de apagar registros, há forma de os apagar individualmente e também há forma de os apagar na totalidade. Portanto, todos de uma vez. Pois bem, posto isto, vamos então ao que ficou já agora, não é? Ver o que ficou registado destas 4 gravações que nós fizemos. Esta última foi, o relógio, não é? Portanto, vocês aqui podem ver a data e podem ver a hora a que foi feito o registro. Andando para trás, para o anterior, aparece o quê? Aparece aqui umas coisas que se alternam, tem a ver com a pressão atmosférica, claro está, e também com a hora, com a temperatura. Também tem a ver com a hora, claro está, porque aparece-vos aqui a data e hora a que foi criado o registro, e depois aparece-vos a temperatura e a pressão atmosférica que existia nessa altura. Registro anterior a esse. Temos então o registro que fizemos com a bússola. E o que é que nos aparece? Bom, aparece-nos então aqui a direção que nós tínhamos na altura, não é? E aparece data e hora. A direção aqui, claro está, em graus. Antes desse, tínhamos então feito o registro de altitude. E portanto, aqui aparece a altitude a que estávamos e também aqui assim a data e a hora. Ok? Muito bem. Agora, relativamente aos outros modos de registro automático, que são estes que não têm número, o que é que isto é? Ou como é que isto funciona? Então é assim.
este máximo que vocês têm aqui é a altitude máxima a que vocês estiveram. Portanto, e também aqui a data e hora em que isso aconteceu. Portanto, a altitude máxima a que vocês estiveram ao longo, digamos, do tempo em que este registro esteve a ser feito. Porque se vocês fizerem o reset a isto, claro, ele vai aqui zerar, não é? Vai limpar este registro e a partir daqui é que ele vai começar a registar. E sempre que ele detectar uma altitude que está acima de tudo o que ele já registou até ali, ele vai colocá-la, vai gravá-la aqui assim, neste registro máximo. A mesma lógica se aplica ao seguinte, só que neste caso é a altitude mínima a que vocês estiveram. Portanto, desde que foi feito um reset neste indicador, neste registro. Portanto, ele aqui vai sempre monitorizando e vai vendo. Sempre que detectar uma altitude inferior àquela que já está memorizada, ele vai registá-la com a respectiva data e hora. Depois, tem aqui, digamos, a vossa subida, digamos assim. O total, isto é um indicador que, este e o seguinte, o que tem a ver com a descida, são indicadores que eu diria que vocês provavelmente quererão limpar muito frequentemente. Porquê? Porque o que está aqui, no fundo, é um totalizador de tudo o que é subida que vocês fizeram, desde que essas leituras de subida superem os 15 metros. Portanto, se vocês fizeram uma subida que foi superior a 15 metros, essa subida consecutivamente foi superior a 15 metros, então ele vai aqui registá-la. Okay? Acontece, porém, que isto pode ter aqui subidas de vários dias, e não é verdade? Portanto, e daí que talvez isso não interessa à maior parte das pessoas e, portanto, talvez seja do interesse geral, digamos assim, fazer o reset a isto mais frequentemente. E a mesma coisa para as descidas, não é? Porque ele também vai, isto é um totalizador, isto leva aqui com tudo, e portanto, desde que vocês desçam mais de 15 metros, ele vai fazer aqui o registro, ou, no fundo, vai fazer o registro, vai adicionar ao que já lá estava, não é? Porque isto é um totalizador e vocês aqui o que vão ver é o total, que também pode ser um total de vários dias, de descidas, mas de dias distintos, de alturas diferentes. Portanto, provavelmente também este indicador é do interesse, é de todo o interesse, pelo menos da maioria de vós, que seja limpo frequentemente. Muito bem. Posto isto, como é que nós então fazemos aqui a limpeza dos nossos registros? Vamos aqui para trás. Vamos aqui assim para o registro. Podemos vir para o registro 7. Vamos limpar o registro 7. Então, escolhemos o registro que queremos limpar. Carregamos neste botão. Ele põe aqui clear a pescar e a seguir ele simplesmente apaga o registro. Portanto, é só assim. E pronto. Deu um sinal sonoro e apagou o registro. Portanto, o 7 já não lá está. Do 6 passa logo para o máximo. Okay? Eu também posso fazer o reset aqui do máximo. É exatamente da mesma forma. Okay? E ele apagou tudo o que lá estava. Okay? E posso fazer o reset de qualquer um destes registros. Agora, eu também posso fazer de todos eles ao mesmo tempo. Então, como é que eu faço isso? Para apagar tudo e mais alguma coisa, eu utilizo à mesma este botão, só que vou deixar o botão em baixo, mesmo já depois de ele ter dado aquele sinal sonoro que deu ainda agora. Portanto, no fundo, tenho que o oprimir durante mais tempo para ele fazer o reset de tudo e mais alguma coisa aqui nos registros. Então, vamos a isso. Mantenho. Clear all. E pronto, está tudo limpo. Max, o min, tudo. Ok? Está tudo zerado. Deixei de ter qualquer registro. E pronto, no fundo é isto, chegamos ao fim. Não há mais a dizer relativamente aqui ao nosso Rangeman.
Só para finalizar, devo-vos dizer que, e se assistiram a estes vídeos da série deste relógio, sobre as funcionalidades deste relógio, aperceberam-se de que ele é extremamente completo nas funcionalidades que oferece. Dá imensas possibilidades para imensas situações diferentes, e daí que, no fundo, isso acaba por corroborar aquilo que eu vos disse logo no primeiro vídeo, que foi que a relação entre custo-benefício neste relógio é ótima, porque realmente ele não é dos mais caros, ele é um relógio, enfim, com um preço que se encontra, eu diria, numa gama média-baixa, e no entanto ele oferece bastante mesmo, como vocês puderam ver. E pronto, ficamos então por aqui. Agradeço-vos por terem assistido e vemo-nos no próximo vídeo.